Olá, eu sou a doutora Liege Mendes Rosano, eu sou a médica responsável pelo grupo de coluna do Grupo Notre Dame Intermédica. O uso excessivo do celular está desenvolvendo uma doença chamada pescoço de texto. Quando nós utilizamos o celular para digitar ou ver vídeos, nós acabamos adotando uma posição que gera sobrecarga na coluna, que pode ocasionar algumas doenças, como as cervicalgias, que são as dores no pescoço, cefaleias, que são as dores de cabeça, artrose na coluna e até hérnias de disco. Quando nós utilizamos o celular, se nós utilizarmos numa posição neutra, nós geramos uma pressão em cima do pescoço de mais ou menos uns 6 quilos. À medida que esse ângulo vai aumentando, essa pressão também aumenta, podendo chegar a um peso de mais ou menos 27 quilos, que seria o equivalente a uma criança de 8 anos. Então imagine a gente carregando uma criança de 8 anos no pescoço da gente. Isso pode ocasionar alterações graves na nossa coluna. Nós devemos ficar atentos a alguns sintomas, como dores no pescoço, dores de cabeça, tontura, formigamento e até perda de força nos membros superiores. Se nós identificarmos esses sinais precocemente e for procurado uma orientação médica, nós podemos prevenir doenças graves que podem acabar acarretando no futuro, como por exemplo as hérnias de disco ou as artroses. Após identificarmos essas doenças, o tratamento adequado deve ser feito em conjunto com o fisioterapeuta, psicóloga, acupunturista, orientações posturais e educacionais e principalmente os exercícios físicos. Alguns casos não tratados de forma adequada podem até precisar de cirurgia. A mudança de alguns hábitos da vida diária, seja em casa ou no ambiente de trabalho, pode fazer toda a diferença. Desde o momento em que a gente acorda e pega o celular, até o momento em que a gente vai ter uma postura adequada para dormir, utilizando também o celular. A realização de exercícios físicos, principalmente os exercícios de alongamento e fortalecimento da região cervical, são fundamentais, além, claro, da prática rotineira de atividades físicas aeróbicas. A correção postural no momento em que a gente usa o celular também é extremamente importante. A gente tentar utilizar sempre na posição neutra para tentar manter o pescoço numa posição adequada e realizando o mínimo possível de pressão em cima do pescoço. Olá, eu sou a Adriana Dantas Jordão, psicóloga do Grupo Notre Dame Intermédica. Vamos falar um pouco sobre as questões psicológicas do uso do celular. A dependência do celular é uma dependência comportamental. E ela não significa o tempo que você está usando o celular, mas sim os prejuízos que ele acarreta na sua vida. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas a pessoa não consegue ficar sem o celular, sente ansiedade, tem sintomas físicos, psicológicos pela falta do celular. A pessoa não consegue se concentrar em outras atividades, a não ser pensar no uso do celular, e isso começa a trazer uma ansiedade em demasia e ela pode sim já estar com uma dependência. Uma dica importante é quando as pessoas começam a comentar: olha, você não sai do celular, desliga o celular, presta atenção em mim, principalmente os filhos. Então isso é muito importante, que a pessoa perceba quando há dificuldade no relacionamento, baixo rendimento na questão profissional, e isso pode ser um alerta importante. O grande problema é quando a pessoa começa a substituir a vida social pela vida virtual. Muitas pessoas passam a viver a vida de outras pessoas pelas redes sociais, nos aplicativos, e começam a se preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo, com o que as outras pessoas estão vivendo, deixando de se concentrar na sua própria vida. Quando a pessoa começa a perceber esses sinais, é importante ter uma atenção, porque a pessoa passa a não se concentrar mais em atividades importantes, compromissos, passa a ter esquecimentos. Hoje, mostrar está sendo mais importante do que viver. E não é esse o objetivo. O importante é viver, é aproveitar o momento, é se concentrar nas suas atividades, é buscar atividades que tragam outros aprendizados. E muitas vezes essa dependência gera ansiedade
E isso pode trazer transtornos psiquiátricos, como depressão, síndrome do pânico, distúrbio bipolar, entre outros transtornos, né? Existem várias dicas importantes que podemos usar para o controle aí no uso do celular. Existem pessoas que usam o celular com frequência, mas têm controle da situação. E existem também pessoas que não conseguem perceber esse descontrole. Então, algumas dicas vão aí para o estilo de vida saudável, manter hábitos que sejam saudáveis, como uma prática regular de atividade física, que faz bem para a saúde. É importante que as pessoas pensem na sua rotina e estabelecer algumas regras. Então, por exemplo, verificar o celular a cada 20 minutos e procurar fazer outras coisas nesse meio tempo. Não deixar o celular carregar próximo a você, porque isso faz com que você queira usar enquanto ele está carregando, o que é um grande perigo, podem ocorrer acidentes. Uma coisa importante também, você pode usar isso no trabalho ou até quando estiver dirigindo, desabilitar as notificações dos aplicativos do seu celular, porque se você ouvir o barulho, você vai querer ver. Então, não ouvindo o barulhinho, você vai conseguir se concentrar em outras rotinas. É importante também prestar atenção nas crianças. Os pais precisam ter o controle. As crianças podem ver o celular, mas os pais que precisam ter aí as regras do tempo e também lembrar que as crianças precisam de tempo para brincar, interagir com a família. Para isso é importante que os pais se percebam. Nós, como pais, temos que também dar o exemplo. Passar tempo mais com as crianças, usando o tempo para uma atividade física. E no processo do uso do celular, não usar como troca, mas sim como uma diversão, como para um aprendizado, uma pesquisa, mas que isso seja de uma forma saudável. Outro alerta importante é evitar o uso do celular à noite. Nós devemos evitar usar o celular porque a luz do celular ele é um estímulo para o nosso cérebro e o cérebro não desliga. Enquanto você estiver vendo o celular, você vai continuar ligado. Muitas vezes você passa a noite toda, não consegue ter um sono produtivo e isso vai trazer um prejuízo para o seu dia seguinte. Então temos que evitar usar o celular à noite. Algumas outras dicas vão aí na questão das reuniões familiares. Então desliga o celular ou abaixa o volume para que você possa se concentrar naquele momento. É muito triste você estar numa reunião familiar e prestando atenção no celular. Essas dicas são importantes para que tenha um uso saudável. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, acesse o nosso blog no portal do GNDI.